competência por conexão ou continência? As suas interfaces em relação à temática que nós já estávamos abordando, que é jurisdição e competência. Então, nós iremos tratar um aspecto introdutório em relação a essas duas terminologias, conexão ou continência, e irei fazer o desenvolvimento de conexão. E aí, em um outro bloco, eu irei tratar de forma particularizada sobre continência, para não misturar aí, não bagunçar a cabeça. De antemão, eu menciono exatamente que conexão no processo penal, mesmo no processo civil, outros processos, não tem nada a ver com essa conexão aí da imagem. E continência, por sua vez, também não tem nada a ver com a continência militar. Aí só foi para fazer uma brincadeira, vamos assim dizer, para nós entrarmos nessa temática que é extremamente importante aí no trâmite do processo penal, do processamento do julgamento em relação à prática de determinada infração penal, sozinha, em conjunto, com mais de um agente, um contra o outro, é uma confusão danada. Mas vamos lá trabalhar esse novo contexto aí previsto no nosso conteúdo programático. Pois bem, conexão, a sua previsão textual está lá no artigo 76. E aí ela tem várias implicações, várias formas de vê-la aí no dia a dia do foro, de modo que o ponto nevrálgico da conexão é exatamente a seguinte situação. Se duas ou mais infrações penais forem praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou várias em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias, umas contra as outras. Ou, se houverem sido umas infrações penais praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Ou mesmo, quando a prova de uma infração ou de qualquer circunstância elementar influir na prova de outra infração ou outras infrações. Então, conexão envolve exatamente essa temática. É sobre isso que nós iremos estar fazendo o desenvolvimento. Pois bem, eu colacionei 3 reportagens que tratam da temática, envolvendo conexão, envolvendo continência, aí ao longo da exposição desse bloco, junto com o próximo bloco que irá tratar de continência, vai ficar fácil aí o enquadramento, vamos assim dizer. O enquadramento do que é. É conexão? É continência? Que forma de conexão? Que forma de continência pode ser? Pois bem, o primeiro recorte, né, de notícia da internet, ele trata o seguinte, ó, líder do PCC é preso por planejar incêndio em ônibus. Então, nós observamos uma organização criminosa praticando deliberadamente a prática de infrações penais, ou planejando, pelo menos, em relação a ônibus. Depois, nós observamos que esse tipo de situação efetivamente ocorreu. Então, essa notícia recente aí, lá de Manaus, né? Não é isso? Manaus. A segunda reportagem é da Zona da Mata. Zona da Mata. São Paulo, será? Não sei, mas pouco importa. Peguei aleatoriamente. Essa informação do G1, ela mostra o seguinte. Suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver em Ubá são presos em Juiz de Fora. Não é... O que é? Minas Gerais. Não é isso? Minas Gerais. Juiz de Fora. Mas assim, como eu disse, pouco importa. Então, essa ocorrência, o que é? Qual que é o enquadramento que se dá a uma situação como essa? É conexão? É continência? Por que eu estou colocando essas imagens aí, né? A terceira reportagem do Paraná, ela fala que um homem é preso por receptação de veículo. E aí? Um crime só. Qual que é a relação da receptação com a conexão, que já envolve, já pelo menos mostra mais de uma situação, com a continência, que envolve necessariamente uma, como nós vamos estar escorrendo daqui para frente. Então, nós podemos observar que na mídia
como um todo, em qualquer lugar, ocorrências aí do dia a dia, elas mostram aí a necessidade de nós entendermos o processo penal, qual seria o encaminhamento. E é importante o estudante, o acadêmico, exatamente fazer essa interpretação, o casamento do caso concreto com aquilo que deve ocorrer no âmbito do processo penal. Então, quem pode julgar, como deve ser feito esse julgamento, qual que é o processamento, é um caso só, é um processo separado do outro, junto os processos, como é que é essa situação, né? Então, o processo penal explica como deve ocorrer situações assim, e aí nada melhor do que nós analisarmos teoria com prática e mostrando alguns exemplos, quando é possível, né? A continência, por sua vez, eu estou fazendo só a introdução, viu? Então é bom levar em consideração isso, porque a gente vai estar fazendo desenvolvimento daqui para frente. A continência é quando duas ou mais pessoas são acusadas da prática da mesma infração. Pois bem, então só voltando, assim, aí já dando outro ponto. No caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte e 54 do CP, atuais 70, 73 e 74. 70 concurso formal, 73 aberratio ictu, 74 aberratio delicti. Então, essa situação exatamente que é a continência, pelo que já está mostrando o primeiro ponto aqui, ela envolve duas ou mais pessoas que são acusadas da prática de uma mesma infração, ou seja, uma infração vincula duas ou mais pessoas. Diferente daquilo que nós falamos de conexão, que olha, duas ou mais infrações aqui, enquanto lá duas ou mais pessoas, aqui fala em duas ou mais infrações praticadas ao mesmo tempo, é um exemplo, aí tem outras hipóteses também, mas é importante nós observarmos que conexão, até a nomenclatura já ajuda, que é exatamente o quê? Tem que ligar uma coisa a outra. E o continência já lembra exatamente o quê? Uma única infração em que mais de uma pessoa está sendo responsabilizada. E aí a gente vai estar desenvolvendo isso mais à frente, ok? Essas imagens também foram colacionadas propositadamente com o objetivo de mostrar que tem a ver com a disciplina. Na primeira imagem superior do lado esquerdo, nós observamos aí uma briga generalizada, é isso que eu estou visualizando, aparentemente de uma torcida contra a outra, mas está meio confusa aí o que está acontecendo. Mas a ideia é exatamente mostrar essa. É uma possibilidade que envolve aí essa temática, conexão continência. Do lado, a imagem superior do lado direito, nós observamos exatamente uma situação de comoção social, não me recordo aí o motivo dessa situação aí, se é no Brasil ou fora do Brasil, mas assim, é uma situação em que muitas pessoas foram reunidas, aparentemente de forma não deliberada, e que gerou ocorrências relacionadas principalmente a danos, né? Nós podemos observar aí depredação, situação relacionada à prática de de condutas ilícitas no conjunto, no coletivo, gente ali reunida, seja com propósito para tanto ou não. Então, de forma não deliberada. Na parte inferior da imagem, do lado esquerdo, nós observamos um duelo. Esse é um caso real mesmo, onde eu peguei, ocorreu aí, se não me engano, em 1908, um duelo, e a ideia é exatamente mostrar o duelo, né? O enfrentamento de uma pessoa com outra, ou várias pessoas com outras pessoas, mas assim, que podem se causar lesões mútuas aí. Então, nesse contexto também envolve a nossa temática que nós iremos estar tratando. Na imagem do lado direito abaixo, nós observamos exatamente uma situação de saque. Várias pessoas, de forma não deliberada, mas em relação a um fato ocorrido, que foi, né, um acidente de trânsito, que seja, estão promovendo saque aí. É uma situação que ocorre, frequentemente nós observamos na mídia, e envolve a prática de infração penal e, ao mesmo tempo, surge a necessidade de uma resposta do processo penal para questões desta natureza. Pois bem, como eu falei, nós agora iremos fazer a classificação da conexão de acordo com o que já foi exposto lá das hipóteses, o que fica mais fácil aí a sua visualização. Pois bem, então dentro desse contexto eu fiz esse organograma com a perspectiva deixa eu só dar uma corrigida aqui, uma perspectiva de melhor visualização
visualização do alcance desse instituto, das formas em que ele ocorre, isso tudo levando em consideração exatamente o Código de Processo Penal. Então, são essas as formas, vários posicionamentos jurisprudenciais, doutrinários em especial, das nomenclaturas aqui mencionadas, que alguns repetem, outros são divergentes, mas eu coloquei aquilo que mais se aplica, é mais comum em relação aos pensadores do processo penal. Isso é importante estar destacando. Então, aí nós podemos observar em relação à conexão que existem três formas diretas de conexão. A primeira é intersubjetiva, a segunda, material, lógica ou objetiva. Alguns colocam só material ou lógica, ou coloca material, lógica ou teleológica. E o terceiro bloco, dentro da mesma conexão, ela envolve ela é também chamada de processual, instrumental ou probatória. Alguns só falam instrumental, outros só falam probatório, outros processual e instrumental, e aí vai, mas pouco importa. O interessante é exatamente fazer esse enquadramento. Sendo que essa última, aqui, as infrações sem elo de ligação, mas a prova de uma influencia na outra. Então, a processual, instrumental ou probatória tem a ver exatamente com a prova, a relação de uma prova de um crime em relação a outro, ou outros crimes, conforme o caso. A primeira, por sua vez, a intersubjetiva, ela pode ser dividida por simultaneidade ou ocasional, por concurso ou por reciprocidade. A material lógica ou objetiva, ela pode ser dividida em dois pontos, dois blocos, que seria teleológica e a outra seria consequencial, que pode ser por ocultar, pode ser por conseguir impunidade ou pode ser por vantagem. Então, é em cima dessa dinâmica, dessa imagem, que nós iremos estar tratando daqui para frente, conexão. E a gente vai estar voltando à imagem também para facilitar aí a compreensão. Então, o primeiro momento, aquelas três formas principais dentro da conexão, nós vamos falar sobre a conexão intersubjetiva, prevista no artigo 76, inciso 1º, do CPP, que diz: se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Então, as formas que nós podemos observar de conexão intersubjetiva são por simultaneidade ou ocasional, por concurso ou subjetiva concursal e por reciprocidade. Então, essas nomenclaturas, como eu falei, divergem aí um ou outro doutrinador, mas não importa. Pois bem, a primeira forma de conexão intersubjetiva, que é a por simultaneidade ou ocasional, nós deveremos levar em consideração a primeira parte do inciso 1º do artigo 76, que envolve exatamente a perspectiva, o seu caráter subjetivo-objetivo, ou meramente ocasional. É quando duas ou mais infrações são cometidas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Aí essa imagem é bem pertinente em relação a essa situação, que é de um caminhão de cerveja, um caminhão de cerveja tomba e pessoas encaram lama para saquear a carne. Então é um crime, olha aí. Então nós observamos a vinculação subjetiva-objetiva em relação a essa situação e a ocorrência é meramente ocasional. Essas pessoas elas não estão reunidas de modo deliberado, de modo proposital, com desígnio realmente de se reunir para cometer crimes, vamos assim dizer. A situação que as unem, fazem elas se unirem, melhor falando, exatamente o acidente. O acidente proporcionou aí que essas pessoas se reunissem para saquear, mas de modo descontrolado, nada com desígnio para aquela situação. Ou seja, não houve aí a reunião dessas pessoas para ocasionar o acidente e, em decorrência do acidente, promoverem aí o saque. Então, a por simultaneidade envolve exatamente o quê? O caráter simultâneo da ocorrência em si, do desenvolvimento dessa ocorrência, e a sua simbologia, por ser ocasional, é exatamente isso, o acaso, o acidente. O acidente não é algo previsto. Então, ocorreu, e aí, pelo fato de ter ocorrido, a facilidade fez com que inúmeras pessoas corressem atrás aí para poder buscar aí e cometerem
furtos picados, entre aspas, né? Então, são situações assim bastante comuns aí no dia a dia, não só no Brasil. Outro exemplo que eu posso citar em relação a essa situação, essa conexão intersubjetiva, torcedores que se reúnem ocasionalmente para assistir um jogo, né, de qualquer modalidade esportiva, e aí por algum motivo, algum desentendimento dentro lá do jogo, da partida, eles vêm a praticar a depredação do espaço público ou espaço privado. Então não era nada previamente acordado, não era nada deliberado, não era nada com desígnio autônomo das pessoas se pensarem do mesmo jeito para praticarem aquilo. Aconteceu, né, na comoção geral lá aconteceu a depredação. É um outro exemplo bastante comum nessa modalidade aí de conexão intersubjetiva. E é exatamente assim, porque numa situação como essa, nós não podemos falar em concursos de agente. Por que não podemos falar em concurso de agente numa situação como essa? Ou seja, por quê? Porque o concurso de agente envolve necessariamente a unidade de desígnios. Ou seja, as pessoas têm que pensar do mesmo jeito para a prática daquela infração. Ou seja, as pessoas em si elas já tinham intenção de praticar aquele ato, que não é o caso da conexão intersubjetiva por simultaneidade ou ocasional. Então, essa falta de unidade de desígnios entre os agentes, a falta de liame subjetivo entre cada um dos atores aí da prática dessa infração penal, então, proporciona exatamente a incidência aí dessa forma de conexão, pelo fato de dos agentes não terem nenhum pacto ou pré-ajuste antes da conduta em si. Então, não há adesão subjetivamente à conduta de quem quer que seja. Quer dizer, cada um agiu individualmente dentro daquele contexto, dentro do que entendeu ser adequado, seja a depredação, seja no caso da imagem que mostra a prática de furtos aí por causa do acidente. Então, essa situação é uma situação bastante explica, ao meu modo de ver, de modo contundente aí a prática de infração dessa natureza. Então são exemplos bem simples. Né? E para fechar, vou citar um exemplo também bem comum, que é a realização de manifestações pacíficas, né? A título de ser uma manifestação pacífica em relação a um crime que ocorreu, em relação a alguma mobilização social por uma decisão governamental, aumento de passagem, que já foi o caso, ou mesmo a ocorrência de algum crime contra criança, contra idoso, mulher, ou contra animais até. Então, algum tipo de manifestação pacífica que ela desanda ao ponto de terminar na ocorrência de crimes. A coisa se torna uma confusão generalizada. Então, assim, a consequência disso caracteriza aí a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Pois bem, então são os exemplos aí que demonstram essa prática. Outro conjunto de situações que caracterizam a conexão intersubjetiva é por concurso, ou também chamada de subjetiva concursal, que é a segunda parte do inciso 1º do artigo 76 do CPP. E é quando várias pessoas em concurso praticam determinada infração, mas em diverso tempo e lugar. Uma situação como essa pode ser mostrada aí na imagem. A ideia de mostrar essa reportagem, que fala da greve da Polícia Militar provoca o caos no Ceará, é exatamente por situações que ocorreram não só no Ceará, como na época, né, no Espírito Santo, e foi esse ano até. E algumas outras localidades que a criminalidade organizada se mobilizou no sentido de cometer crimes efetivamente, né? Crimes generalizados, mas de modo organizado, planejado efetivamente. Então, são situações decorrentes aí, por exemplo, da greve da polícia, que fomentou e propiciou esse tipo de ocorrência, esse tipo de ocorrência grave, extremamente lesiva aí à sociedade. Então, esse é um exemplo que eu posso citar. O outro é exatamente de situação envolvendo aí
os crimes praticados, aí, vários delitos praticados por quadrilha para dificultar a investigação policial, ou mesmo o andamento do processo penal, como no caso, por exemplo, de um furto que é cometido anteriormente para posteriormente, com o objeto do furto, por exemplo, um veículo, ele propiciar aí um assalto a banco, um sequestro, também situação envolvendo a furto de arma, seja de particular, seja de militar, da Polícia Militar, ou mesmo do Bombeiro Militar, ou mesmo do Exército Brasileiro, que depois, posteriormente, se busca aí, é apreendida na prática de outro crime. Então, assim, são crimes praticados que buscam, tem uma correlação, é o concurso, evidentemente, vamos dizer, há um vínculo, há uma junção aí subjetiva em relação a um crime contra outro, mas de forma deliberada, de forma planejada, de forma adrede ajustada. Então, essa situação é que caracteriza essa forma de conexão intersubjetiva concursal ou subjetiva concursal. Pois bem, aí nós vamos para outra forma, que é a conexão intersubjetiva por reciprocidade. É a última parte aí do inciso 1º do artigo 76, que fala por várias pessoas umas contra as outras. Essa reportagem mostra que briga generalizada registrada em bares em Aracruz. Essa briga generalizada é exatamente essa situação. Todos batem, todos apanham. Então não tem parceiro numa situação como essa. Exatamente a briga que tomou uma proporção tal que ninguém sabe quem é quem ali na história. E aquela imagem que nós mostramos do duelo. Então é um exemplo que mostra a reciprocidade de quem está batendo, quem está apanhando, são lesões praticadas e lesões sofridas. Então, essa situação caracteriza conexão intersubjetiva por reciprocidade. Pois bem, aí nós temos também a outra forma de conexão, que é a puramente material ou lógica objetiva, do artigo 76, inciso 2º, que diz: se, no mesmo caso, houverem sido umas infrações penais praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. As formas que nós podemos extrair dessa modalidade de conexão são a teleológica consequencial, que é o que a gente vai estar tratando agora. Então, nesse contexto, nessa lógica, nós já falamos sobre a conexão intersubjetiva, nós estamos entrando na conexão material, lógica ou objetiva. E nós iremos falar primeiro da teleológica, para depois falar da consequencial, ok? E aí vamos dar sequência. Pois bem, a conexão puramente material ou lógica, objetiva, teleológica, ela tem por perspectiva diretamente atingir o verbo facilitar. Eu peguei essa imagem, que é lá do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que fala exatamente dessa modalidade como um todo, mas aqui eu quis destacar tão somente o facilitar, que envolve a teleológica. E essa teleológica, exatamente, ou melhor, a material como um todo, envolvendo a teleológica e a consequencial, nela há o vínculo na motivação, que se relaciona a outro crime ou outros crimes, evidentemente. Então, tem que necessariamente observar o vínculo nessa motivação. Então, no tocante à teleológica, que é a que a gente está tratando agora, ela visa necessariamente facilitar. Visa facilitar exatamente o quê? A ocorrência de infração ou infrações penais. Essa é a situação. Então, é melhor com exemplos que facilita esse contexto, que é a fuga com tiroteio. Então, fugindo da prática de uma determinada infração penal, um assalto, por exemplo, e promove tiroteios com a perspectiva de facilitar aí a fuga e a obtenção dos proveitos do crime. Então, nós vamos observar que várias ocorrências do dia a dia, elas misturam as formas de conexão puramente material, ou lógica, ou objetiva, em teleológica e consequencial. Então, são muito próximas elas. Então, às vezes oculta, às vezes facilita, às vezes consegue aí atingir a impunidade e a vantagem oferida pelo crime.
Então, a fuga com tiroteio é um exemplo. Nós podemos citar também o bandido que mata o marido para estuprar a esposa, ou mata o bandido que mata o segurança para sequestrar um alto empresário aí. Então, assim, com a perspectiva de facilitar o cometimento do crime principal, vamos assim dizer, ele comete um crime acessório, mata o marido, mata o segurança, exatamente com essa visão. Por outro lado, nós observamos a conexão puramente material, ou lógica, ou objetiva, consequencial, a consequencial ou também chamada como sequencial. Se eu vi essa nomenclatura utilizada por um ou por outro, eu coloquei as duas já para não ter confusão. Então, nós observamos que essa consequencial, ela exatamente, o que justifica ela é ocultar a prática de um determinado crime, vamos dizer, pratica um crime para ocultar outro crime, conseguir a impunidade é um outro aspecto que não pode ser negligenciado, que inclusive está na norma, e para obter vantagem. Então, eu juntei todas no mesmo contexto, mas são 3 situações que caracterizam a mesma hipótese, que é a consequencial. Então, dentro da consequencial, o que nós podemos observar é o vínculo. O vínculo é exatamente a motivação do segundo do crime em relação ao primeiro. Então, essa união, esse elo de ligação entre eles é essencial nós analisarmos. Então, vamos pegar primeiro o ocultar. No caso do ocultar, aí nós temos uma imagem que é aqui, ó, preso, na tela mostra a imagem, preso acusado de homicídio e ocultação de cadáver na Paraíba. Então, olha, o verbo ocultar mostra claramente essa situação. Então, o vínculo na motivação entre um crime e outro é patente. Então, isso nós podemos antever que é a conexão puramente material consequencial, né? Então, esse é um exemplo interessante que a própria imagem já mostra de forma categórica. Então, no caso do ocultar, a intenção é não descobrir o delito anterior. Então, essa é uma situação importante. Oculta o cadáver, que comete um crime, exatamente para ocultar aí o crime anterior, que é exatamente o homicídio. Ok? Então, essa situação que é interessante. Então, às vezes ocorre no dia a dia aí situações de bandido que enterra alguém, ou seja, oculta o cadáver ou amarra a vítima morta já em uma pedra, joga em um lago, no mar. Então, existem muitas ocorrências, filmes, né? Filmes tratam muitas situações assim. Como também cito o exemplo daquele que atropela alguém e joga o carro no mar, no rio, no lago. Dizer, comete um crime às vezes é até homicídio culposo, ou lesão corporal culposa, às vezes a vítima não faleceu efetivamente, e aquele carro era um carro alugado, então não era dele efetivamente, aí ele vai e joga, comete um outro crime, exatamente para a ideia é ocultar o primeiro. Então o vínculo entre um e o outro é claro, é bem fácil de visualizar. A outra situação que a gente pode mencionar exatamente a da impunidade. Conseguir impunidade. Impunidade própria ou de terceiro. Por exemplo, com coação de testemunha da ocorrência de crime. Coação de testemunha ou até o assassino de testemunha. Então, aqui nós observamos essa outra reportagem, na imagem, nós mostramos na parte inferior esquerda, outro motorista que fazia manobra perigosa é preso por ameaçar testemunha. Então, existe casos como esse, que caracteriza muito bem a conexão puramente material, conexão lógica consequencial. Então é isso. A terceira situação dentro dessa mesma modalidade é a vantagem, obter vantagem efetivamente. Então nós observamos essa outra ocorrência aqui que mostra presa com drogas na delegacia de polícia, assume roubo e assassinato de comparsa. Então nós observamos exatamente isso. Olha. O assassino do comparsa visa exatamente o quê? A ampliação ou majoração dos lucros obtidos com a prática da infração penal anterior. Então, há um vínculo de uma infração e outra, um vínculo motivacional, mas para obter necessariamente vantagem. Então, matou o comparsa para se aumentar aí os seus lucros. A vantagem é exatamente essa. Ou, no caso de assalto,
generalizado, no caso aí foi droga, né? Mas pode ser outra situação também que justifica aí a vantagem. Geralmente essa vantagem é vantagem, eu não, é vantagem econômica. Então são exemplos aí de conexão objetiva consequencial, ou conexão puramente material consequencial, ou conexão lógica consequencial, que pode ser por ocultar, conseguir impunidade ou obter vantagem. Pois bem, aí nós paramos por aqui nesse bloco e depois nós entraremos em continência.